Com 5 jogos restantes para terminar o Campeonato Brasileiro e a 2 pontos da zona do rebaixamento, o fantasma da segunda divisão assola o bastidor colorado. Não só pelo fracasso esportivo que isso poderia causar, mas também pelo impacto financeiro que um rebaixamento traria para o Internacional. As receitas cairiam drasticamente dentro de um orçamento que ainda estaria inflado a partir de contratos que o Inter precisa pagar. A gente explica as consequências que podem ter um rebaixamento no ambiente colorado agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E esse vídeo é um vídeo alarmante, é um vídeo preocupante, mas é um vídeo que precisa ser feito. É necessário que a gente informe qual o tamanho do prejuízo que o Inter vai ter caso seja rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Qual o tamanho da consequência financeira que o Inter, dentro de todas as complexidades financeiras que vive, vai acabar absorvendo e potencializando a partir de um cenário de queda por desempenho esportivo. Eu explico tudo isso, mas antes eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay, Z-A-P-A-Y, Zapay. A Zapay te ajuda a quitar os débitos do teu veículo, carro, moto ou caminhão. Se tu tem IPVA atrasado, licenciamento vencido, multas que não chegaram na porta da tua casa, tudo isso tu pode consultar no aplicativo da Zapay. O cupom ADUPLA20 te dá ainda 20% de desconto nas taxas de operações parceladas em até 10 vezes. Vantagens que o aplicativo da Zapay te dá. Z-A-P-A-Y, Zapay. Faz o download gratuito, o link vai estar fixado aqui nos comentários e você consulta gratuitamente o seu carro, moto ou caminhão, tá? A gente não falou diretamente sobre isso ainda, tá? Mas, no AM Colorado da última sexta-feira, a gente recebeu o Fabrício Falkowski, que é setorista do Inter há 25 anos, pelo Correio do Povo. E com o Fabrício, a gente aprofundou alguns temas que são interessantes da gente trazer para vocês e informar. Por mais que seja alarmante, preocupante e até desesperador. O Inter está a 2 pontos da zona do rebaixamento neste momento. Todo mundo sabe e é um fato que existe um risco do Inter cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. O Inter tem jogos em que pode afastar este perigo, o jogo contra o Santos em casa, o jogo contra o Ceará agora no retorno da data FIFA. Mas é importante para que a mobilização interna ela exista, que a gente seja bem transparente quanto ao que pode gerar o rebaixamento, tá? E existe um cenário onde o Inter, se rebaixar, ele entra em uma situação irreversível do ponto de vista financeiro. O Inter quebra se cair para a segunda divisão. Pelos motivos que eu vou explicar aqui, tá? Vamos lá. O Inter é um time que tem uma dívida chegando na casa de R$1 bilhão, o que, obviamente, não vai ser pago de maneira normal essa dívida. O Inter está avançando, tentando procrastinar, amenizar, amortizar essa dívida para que em algum momento tenha alguma solução financeira para pagar. A solução financeira é essa que neste momento ela não existe dentro do fluxo atual do Inter. No cenário atual, onde o Inter consegue no máximo superávites de 40 milhões, 50 milhões, sem investimento nenhum desses superávites, o Inter teria 30 anos, 20 anos para pagar essa dívida, que ainda com juros aumentaria. O Inter nunca conseguiria chegar nela se não houver uma mudança muito drástica do ponto de vista financeiro. Então, essa dívida, ela se potencializaria de uma maneira absurda se o Inter fosse para a segunda divisão. Por quê? Porque a receita de televisão, quando o time cai para a segunda divisão, ela baixa em quase 90%. É isso mesmo. A Série B do Campeonato Brasileiro tem ao todo vendida em cota de televisão algo em torno de R$175 milhões, para ser dividido pelos 20 clubes do futebol brasileiro. Sendo muito otimista, o Inter conseguiria arrecadar R$9 milhões. 10 não conseguiria. R$9 milhões, muito provavelmente, estando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Inter hoje, dentro da Liga Forte União, para vocês terem uma ideia, a Liga Forte União vendeu seus direitos por R$1,4 bilhão
para dividir entre 11 clubes. A Série B é 170 milhões entre 20 clubes. Olha o tamanho da diferença. E não houve interesse de empresas de televisão para comprar e pagar mais pela Série B do Campeonato Brasileiro. E este é um cenário caótico. Vamos além. Não só o Inter reduziria a sua receita de TV, que, cara, hoje bate os 100 milhões de reais de maneira tranquila, tá? Para 9 milhões de reais, é uma queda de 90% da receita de TV, que é uma das principais receitas que o clube tem. O Inter tem um elenco que hoje custa 13 milhões de reais por mês, sem encargos. Sem encargos. Ao todo, o elenco do Inter terá poucos contratos se encerrando neste final do ano. Deve vender aí o Vitão, vende mais um ou outro jogador, mas essa folha ela não vai reduzir para 11 milhões de reais do ponto de vista contratual, tá? E o Inter tem jogadores como Borré, como Alan Patrick, com contratos longos e ganhando muito. Se a gente for falar de uma troca de comissão técnica, a gente precisa falar de uma comissão que ganha mais de 1 milhão por mês e que vai ter um ano inteiro para receber. Porque se o Inter desligar essa comissão técnica, vai precisar pagar multa rescisória. Porque o contrato é até o final de 2026. Então o Inter entrou em uma situação muito delicada, onde é proibido ser rebaixado. O Inter está proibido de ser rebaixado para não ter uma situação irreversível financeira, mais do que já é. E aí, quais seriam as soluções se o Inter cai? Uma das soluções seria recuperação judicial, tá? Que é o que o Vasco fez, por exemplo. Tu pega essa dívida de 1 bilhão de reais, tu entra na justiça e diz, eu não vou conseguir pagar, não posso decretar falência, porque aí seriam vários empregos perdidos, e a empresa, a justiça autoriza um processo de recuperação judicial, onde se faz uma negociação coletiva com todos os credores, e aí se paga ao longo de 30, 20 anos as dívidas, que é mais ou menos o que o Vasco da Gama fez. O Vasco entrou em RJ, em recuperação judicial, e está sobrevivendo dentro dessas circunstâncias. Tem um outro fator importantíssimo no próximo ano, que é fair play financeiro começará a ser aplicado. Ele vai demorar para gerar penalizações, mas ele começará a ser aplicado. E a outra solução é a solução mágica. A solução mágica da SAF, de vender o clube para algum grupo que pague pelo menos as dívidas, 1 bilhão de reais, né, de dívidas, que faça alguns investimentos, mas é entregar o clube para investidores de uma maneira totalmente emergencial, que não é o que se deseja nesse momento. Tudo isso, sim, para alarmar, para preocupar, para todo mundo ter ciência de qual o tamanho do rebaixamento do Inter se ele acontecer. Qual o tamanho do prejuízo que o Inter vai ter se for rebaixado. O Inter vai chegar muito perto de quebrar. O Inter vai chegar muito perto de processos que o Cruzeiro viveu, que o Vasco viveu, e que acabaram resultando em situações quase irreversíveis e dos clubes sendo obrigados a serem vendidos. Por isso, tamanha necessidade do Inter escapar desse rebaixamento para poder seguir respirando, com dificuldades, mas respirando nos próximos anos. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!